Olá, esse é o Zoom Talk. Aqui nós falamos um pouquinho sobre empreendedorismo e negócios. Vamos trazer hoje uma pessoa especial do direito, né, Everton? Com certeza. Vamos apresentá-la para que o Vamos. público possa conhecer, para você aí que está começando a assistir, Pega a né? sua colinha. Pegar minha colinha aqui. Bom, o nosso bate-papo de hoje, como você bem disse, Marcela, é uma pessoa excepcional, é uma empresária do ramo da advocacia, advogada especializada em direito de trânsito, também é vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Mato Grosso. Uma mulher que atua aí cerca de 24 anos nessa área, Marcelo, e principalmente com atuação em crimes de trânsito e na defesa do consumidor. Nada mais, nada menos do que dona da Sanches Advocacia. Aliciane Sanches, seja bem-vinda ao Zoom Talk. Tudo bem? Tudo bom. Obrigada, primeiro, pelo convite, né, por poder estar aqui com vocês. Tanto a questão sua, Everton, quanto o Marcelo. Tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito incrível em relação à questão aí do direito de trânsito, que é nosso foco, né? Não só o direito do trânsito, como também o direito do transporte, que hoje é muito esquecido por muita gente. As pessoas acham que não tem, né, legislações próprias em relação a isso. Então, a cada vez mais nós estamos aí trabalhando nesse segmento. E, claro, quero tirar aí todas as dúvidas que tiver e vamos conversar sobre a questão de empreendedorismo nessa área, sim. Legal. Aliciane, para a gente começar o nosso bate-papo, gostaria de que você contasse um pouquinho de onde que vem essa paixão pelo direito. Então, na verdade, eu nem sabia que eu tinha paixão pelo direito, sabe? Quando lá com 16 anos eu iniciei como secretária de uma autoescola. Eu trabalhava numa autoescola como secretária e ali eu começava a ver os movimentos, né, das pessoas trabalhando como instrutor de autoescola e aquilo, naquele momento, foi falando, poxa, né, por que não essa área? E quando eu completei 18 anos, eu fiz a carteira de habilitação. Aí, quando possível, eu já fiz também um curso de instrutor de autoescola e passei a dar aula prática. Aí, daquilo ali, eu já migrei para a aula teórica, onde eu fiquei 15 anos na aula teórica. E, nesse meio tempo, eu comecei a fazer defesas administrativas de trânsito, né? Porque não precisava ser advogado para isso. Então, eu vi que era uma área em ascensão, ou seja, que as pessoas elas não davam a devida, né, importância. Comecei a fazer defesas administrativas até no momento que eu percebi que eu já precisava de uma questão judicial. Algumas coisas precisavam ir para o judiciário e eu não podia fazer aquilo. Aí, naquele momento, eu fiz parceria com um advogado, eu mesma fazia as defesas, eu mesma fazia as peças, e ele fazia o trabalho, né, de protocolizar, porque ele era advogado. Aí, naquele momento, a única coisa que meu dinheiro alcançava era fazer uma faculdade de letras, porque não conseguia mais do que isso. Fiz a faculdade de letras, terminei e falei, agora eu vou para o direito. Vou para o direito porque realmente eu já estou nisso. Então, quando eu falo 24 anos, a gente pegar mesmo são 26, porque eu estou dentro desse segmento desde os 16 anos. Mas a partir dos 18 é que eu comecei realmente e efetivamente dar aula e conhecer cada vez mais o direito de trânsito. Eu fui me apaixonando por aquilo. E com o tempo, quando eu fiz a faculdade, eu já fiz com o foco em trabalhar com o trânsito. Eu nunca fiz a faculdade pensando, eu vou trabalhar com outro ramo do direito. E era só o direito de trânsito. Saí dali e só dei seguimento àquilo que eu já fazia, né? E aí, ou seja, a história se desenvolveu. Eu terminei minha faculdade em 2010, né? Desde então, eu também, além da condição administrativa, atuo na questão judicial, em prol aí do pessoal que mexe com a questão de trânsito e transporte. Legal. É uma bela história aí, que você falou que se encontrou ali ainda no seu início da sua juventude, né? Assim, como que você decidiu aí abrir o seu próprio negócio? Então, isso é um momento que as pessoas pensam bastante, né? Ou seja, como que eu vou conseguir realmente arcar com tudo, né? Você está começando. Só que eu já vinha de uma pegada que eu já conseguia dinheiro. Por quê? Porque eu já vinha trabalhando na esfera administrativa. Só que mesmo assim, naquele momento, eu tive um freio, né? Eu falei, não, eu não vou simplesmente chegar, abrir um escritório sozinha. Então, eu pedi oportunidade a um colega, né? O Dr. Mauro, eu falei, olha, eu preciso de um lugar para começar. E naquele momento eu fui com ele, né? Ou seja, nas dependências do escritório dele, ele me ajudou muito ali no começo em relação a isso. Aí depois eu já fiz, né? Não demorou muito, já fiz o meu escritório.
E é onde eu estou até hoje, né? Ou seja, faz mais de 10 anos que eu estou na mesma localização. E eu vi que muitas vezes, Everton, a gente se limita porque as pessoas falam. Muitas pessoas falavam, não, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Não, não vai. Então a gente acabava ficando um pouquinho receoso. Mas eu falava, poxa, mas eu estou vendo que eu estou ganhando. Né? Não é possível que, assim, eu faço esse dinheiro praticamente todo dia e as pessoas cada vez mais me procuram, por que não tentar? E eu tinha ali, como eu dava aula na escola de trânsito, né, aquela aulinha que se faz antes de tirar a habilitação, então você imagina que antes essas turmas eram semanais, ou seja, o volume de pessoas que não passava por semana ali e me conheciam. Depois passou a ser a cada 15 dias cada turma, mesmo assim, eu dava aula às vezes de manhã, à tarde, à noite, então era um volume de pessoas absurda que passava por ali. Então eu aproveitei e vi nesse momento a oportunidade. As pessoas me conheciam ali, elas passavam a me seguir, sabiam o que eu fazia, até chegar no momento que eu já não tinha mais condições de estar na escola de trânsito, realmente por questão de tempo e tudo mais. Ali eu passei a desenvolver várias outras coisas, né? Por muitos anos eu dei aula para concurso público, para a PRF, para os Detrans. Passei anos mesmo a fim dando aula para cursinho preparatório para concurso público, tudo na área de legislação de trânsito, nunca saindo desse foco. E ali, depois, cursos por todo o país, curso para as ordens dos advogados do Brasil, ou seja, para as ESAs, que chama, né, que são as escolas superiores de advocacia, pelo país todo, ensinando as pessoas a trabalhar com direito de trânsito, e via que onde a gente ia, as pessoas realmente não conheciam esse procedimento, o processo. Às vezes, tantos condutores eram penalizados sem dever. Por quê? Porque não tinham defesas qualificadas. Desde então, a gente vê que a gente, ou seja, só evolui, né? Graças a um bom atendimento que a gente dá, que eu primo isso muito dentro do escritório, e a equipe também preparada para esse fim. Então, quando a gente fez isso, a gente viu que dava certo. Às vezes, a gente ouvir as pessoas que estão perto falando, não, não vai, não é possível, às vezes te retrai. E isso segura um empreendedor. E eu tinha aquilo na veia. Eu falava, gente, dá certo, não é possível não dar certo. E assim a gente caminhou. Estamos aí até hoje, crescendo, graças a Deus, cada vez mais. Você vê assim, na faculdade de Direito, eu também sou bacharel em Direito, né? E a gente não escuta tanto as pessoas, vou fazer trânsito, fazer Direito e Trânsito. Isso você não escuta na sala de aula, você não vê. Só vão para o penal, para o civil, ou para o trabalhista. Alguns como eu, que tentou ir para o eleitoral. Então, assim, mas trânsito a gente não escuta, né? Acho que foi até um diferencial para você na faculdade, que você conversava com seus colegas, né? Você fazia trânsito. Não, na verdade, os professores da faculdade falavam trânsito e eles sabiam qual que era. E hoje, aqueles professores, todos eles me indicam clientes. Porque eles falam assim, nossa, trânsito, eu tinha uma aluna que trabalhava com trânsito. Então, você vê, passaram tantos anos, esses dias eu recebi uma indicação, olha, foi o professor tal que falou para falar com você. Eu falo, gente, será que essa pessoa lembra? E o que eu faço? Quando vem várias indicações, eu sempre costumo retornar. Olha, obrigado pela indicação. Eu falei, olha, nem sabia, né, que você lembrava de mim, Liciane, como a gente não vai lembrar que você trabalhava com direito de trânsito? Nossa, Então, assim, isso é muito satisfatório, né? Você, quando as pessoas olham para você e sabem o que você faz. E é isso que a gente tem que entender, que não dá para fazer tudo. Você tem que, ou seja, quando as pessoas falarem de um determinado ramo ou segmento, as pessoas têm que falar, eu sei quem mexe com isso. Ou seja, mexe só com isso. E é isso que eu fiz. Trabalhei só para o direito de trânsito e transporte, que é minha paixão. Né? A questão do transporte, eu tenho um carinho tremendo pelos caminhoneiros. Meu pai foi caminhoneiro a vida toda e eu sempre vi essa vida difícil, né? Das estradas, longe de casa, longe da família, em épocas especiais. Então, eu tenho um carinho todo especial pelos caminhoneiros e atendo muito aí pelo país todo. E assim, devem existir poucos profissionais hoje que atuam eu posso estar falando besteira, tá, doutor? Senão você me corrige. Que atuam, pelo menos na minha percepção, que atuam no direito de trânsito. Como é para você entrar numa parte do direito tão segmentada como essa e como conseguir vencer com isso, tipo assim, ter sucesso nessa área, né? Quais são os desafios que tem com isso? Porque às vezes a pessoa não entende que tem que procurar um especialista nisso. Ela vai num outro profissional que às vezes não é especialista nisso para atender ela, né? E como você conseguiu romper assim essa barreira às vezes de ser reconhecida como um especialista em trânsito? Assim, hoje ser reconhecido nisso já não é o problemático. O problemático foi
as pessoas, assim, toda vez que você falava que você trabalhava com direito de trânsito, a única coisa que vinha na cabeça das pessoas, e ainda hoje é assim, ela mexe com multa de trânsito. Acho que é só isso. Exatamente, as pessoas acham que é tão e única exclusivamente multa de trânsito, e não, olha só. Para eu dar uma ideia para vocês, inclusive, nesse final de semana passado, eu estava no Rio de Janeiro dando uma palestra para 300 advogados sobre o nosso segmento, direito de trânsito e transporte, aonde falava o seguinte, vejam que não é multa. A partir do momento que você tem um acidente de trânsito, dali você tem um cliente que precisa de você na esfera civil, porque possivelmente vai gerar uma indenização. Você tem um cliente que ele vai precisar de você numa condição criminal, porque às vezes houve morte no acidente, ou se talvez ele estava sob a condição de gestão de bebida alcoólica, além do criminal, da morte que houve, também tem a questão da alcoolemia. Pode ocorrer ali uma questão, às vezes, previdenciária, porque esse motorista pode ter ficado inválido. Ou seja, de um acidente de trânsito, Marcelo, Everton, a gente tem uma imensidão de coisas para trabalhar. Então, a gente não trabalha com multa de trânsito. Multa de trânsito é um dos serviços que estão ali na prateleira a favor do cliente quando ele precisa. Quando a gente fala de direito de trânsito, a gente está muito além disso. A gente está olhando para uma pessoa que, às vezes, esse cliente vai te trazer 2, 3 tipos de serviço, por quê? Porque não foi uma batida apenas, houve morte. Por isso que eu também, ou seja, me especializei na área criminal para atender aos clientes de crime de trânsito. Né? Além de eu ser especialista em direito de trânsito, em gestão e mobilidade urbana, eu também me especializei em crime. Justamente por quê? Porque eu mexo com o crime todo dia, Aliciane, eu fui abordado na lei seca. Olha, teve um acidente aqui que teve morte. Teve um acidente com um imigrante que atropelei um cidadão sem querer e o cara morreu. Então, assim, não é multa de trânsito. A gente tem que ficar bem claro isso. Para você ter uma noção, hoje muitas pessoas entram em contato comigo falando, olha, apreenderam minha carga aqui no posto fiscal. E não é trânsito, você entende que isso é tributário. Só que as pessoas veiculam a questão de quê? De veículo comigo. Para você ter uma noção, nós tivemos um cliente onde ele falava o seguinte, olha, a gente está fazendo inventário do meu pai e a gente descobriu que ele tinha um carro que a gente não sabe onde que está esse carro. E a gente tem que saber para poder fechar o inventário. Isso é direito de família. E as pessoas estão ligando isso a mim. Então, você percebe que, lógico, a gente tem um suporte, quando é uma necessidade tributária, a gente tem ali o suporte. Quando é uma questão, às vezes, de família, não neste caso, porque a gente está acostumado a fazer isso, a gente também tem. Então, o previdenciário, não adianta falar que eu vou fazer uma ação previdenciária, porque não é o meu ramo. Mas eu tenho ali parceiros extremamente competentes para poder estar mexendo com isso, porque às vezes a pessoa ficou inválida num acidente. Sim. Então, é muita coisa que envolve o direito de trânsito que não tão somente multa de trânsito. Não é só suspensão de carteira, né? Tem todo um aparato ali e que as pessoas, às vezes, não enxergam por talvez não ter a visão empreendedora, que é o que a gente fala aqui. Né? Eu saí de uma condição de advogada realmente há muito tempo para empresária nessa área. Não adianta falar que a gente não é, porque a gente olha para todo mundo que está dentro ali do nosso escritório, as pessoas que estão próximas, e isso movimenta um sistema. Não adianta falar que não movimenta todo um sistema. Sim, entendi. Achei interessante, porque a visão que você teve de ampliar o seu escritório para atender outras coisas, trazendo de uma problemática única, né, que é o trânsito, mas aí migrando para outras áreas. Achei bem interessante, uma sacada boa para fugir da bolha. Sim, e outra coisa assim, Aliciane, quando você começou neste ramo de direito, de trânsito, como que era o mercado naquela época e como que você enxerga o mercado hoje? Antes até, Aliciane, dessa pergunta do Everton, assim, eu queria aproveitar um gancho que você já deu nessa última vez. O que mais te procuram lá no escritório? Quais são os casos de trânsito que são mais procurados? Então, a questão da alcoolemia, né? Ou seja, uma coisa que não tem como fugir. Motoristas com medo de perder a habilitação, porque não é nada mais, nada menos que o sustento dele, né, da família. Hoje a gente percebe que muitas pessoas chegam lá, às vezes não preocupados com o valor da multa, às vezes o valor da multa é ínfimo, perto do problema que isso pode ocasionar. Tanto é que quando as pessoas falam com a gente fala, olha, qual que é a sua preocupação maior? Sua preocupação é em relação ao valor da multa ou é em relação à pontuação na sua carteira?
E o pessoal fala, é minha carteira. Então, é por isso que as pessoas falavam, Everton, Marcelo, que não, você vai morrer de fome trabalhando com trânsito. Por quê? Porque se tem uma multa de R$ 190, você vai cobrar quanto para poder resolver esse problema? Né? Porque tem multa de R$ 190. Sim. Eu falava, gente, a multa às vezes custa R$ 190, mas a pessoa está perdendo a permissão para dirigir. Sim. Que custou para ela fazer na época uns 2.500, além do tempo, nervosismo, tensão e tudo mais. Então, eu não estou falando de R$ 195, eu estou falando do efeito desses R$ 195. Então, hoje as pessoas que me procuram, praticamente em regra, não estão preocupadas com o valor da multa. Elas estão preocupadas com o que aquilo pode ocasionar, em especial os caminhoneiros, o mototaxista, o cidadão que entrega iFood. Eles sabem que eles precisam da carteira. O Uber é outro que procura muito, porque eles sabem que eles precisam dessa carteira. Então, é essa visão que as pessoas às vezes não têm e que falava, vai morrer de fome? Não é possível. Porque quem que vai fazer um recurso de R$ 80? Quem vai fazer um recurso de R$ 190? Então, essas pessoas mais procuram, principalmente as que precisam da carteira para o trabalho. Essas são, assim, que em foco fala com a gente. Entendi. Agora vamos dar pergunta. Agora vamos lá. Como que estava o mercado na época que você iniciou nesse ramo e como que você enxerga o mercado hoje? Quando eu iniciei, óbvio que não era essa pegada que é hoje. Né? Ou seja, as pessoas tinham ali, já tinha uma questão de pontuação na carteira e tal, mas não tinha, talvez na época, os órgãos não tinham tanta estrutura para poder abrir processo de suspensão. Acontecia, o pessoal levava a pontuação, daí depois de 12 meses caía a pontuação, a pessoa estava tranquila e assim seguia o bonde. Mas, mesmo assim, algumas pessoas faziam ali, né, recursos e tal. Com o passar do tempo, as coisas foram piorando para o lado do condutor, ou seja, o negócio foi evoluindo. Hoje a pegada é bem diferente. Né? Hoje, realmente, a abertura de processo de suspensão o tempo todo, de cassação de carteira, a pessoa chega, às vezes, 2 anos sem poder dirigir, respondendo a processo criminal, às vezes se viola uma suspensão. A PRF faz muito termo circunstanciado quando ela vê ali que a pessoa está com a suspensão e está dirigindo, o cara vai para um criminal por conta disso. Então, hoje, a pegada é bem diferente. E uma coisa que é muito interessante é que nós tivemos, né, uma recente mudança na legislação onde beneficiou os caminhoneiros, né, os motoristas profissionais, vamos colocar de uma forma geral assim, levando para eles 40 pontos e eles ainda podendo fazer uma reciclagem preventiva, talvez elevando a quase o dobro disso para poder ele perder a carteira. Só que hoje, o que limita esses condutores, Everton, e a procura dele, ou seja, por isso que eu falo que hoje a situação já é bem outra pegada, o que limita esses condutores hoje, de caminhão principalmente, são as seguradoras. A depender da carga que eles carregam, se eles tiverem ponto na carteira, a seguradora não faz o seguro, ou seja, ele não vai continuar trabalhando. Então, hoje, o que está segurando ele não é mais o Detran abrir um processo de suspensão, é o mercado. Sim. O mercado fala, peraí, se essa pessoa tem um monte de infração aqui de velocidade, qual é a segurança que eu tenho em soltar essa carga para o cara ir para a rua? Com certeza. Né? Então, você não vai. Então, hoje, a gente vê isso. Muitos caminhoneiros falam assim, eu levei ponto na minha carteira. Levei e não posso ter porque eu carrego carga segurada. E hoje, as grandes, assim, esses motoristas trabalham para grandes empresas, né? É muito raro hoje a gente ver aquele caminhoneiro que tem o seu veículo particular, como era antes, muito mais provável, né? As pessoas tinham seus veículos ali. Hoje não. Hoje a maioria aí que ganha um valor até bom no mercado, eles estão aí trabalhando para grandes empresas, para frotistas, né? E eles não vão aceitar. Tem algumas empresas que têm aplicativo interno, ou seja, até se o cara freia o veículo de forma inadequada, já conta para eles. E se caiu pontuação, já aparece para eles também. Olha, hoje o veículo não sai para entrega. Por quê? Porque você tem pontuação na sua carteira. Por que isso aconteceu? Porque as empresas também levaram muita paulada. Por que levaram? Porque quando entravam com ação contra as empresas, do tipo, teve um acidente de trânsito, vamos buscar a vida do seu condutor. Eu também olho a vida do seu condutor. Então, o que acontecia? Mostrava que ele era um infrator contumaz e a empresa, de certa forma, balizava aquilo que deixava ele continuando ali na direção. Mesmo sem processo de suspensão aberto, mas o fato de ele ter várias infrações de trânsito já era visto como uma pessoa que não era confiável na direção. Então, várias empresas tiveram indenizações muito altas em decorrência de acidente de trânsito, onde o motorista tinha pontuação.
Então, é por isso que hoje elas se cercam realmente de Sim. todas as formas possíveis, Sim. para evitar até um caráter indenizatório aí. Principalmente as seguradoras, né? As seguradoras estão bem atentas a isso. A gente lida com várias Sim. empresas de transporte, a gente conhece a realidade deles. Mas, assim, quero voltar até para o cidadão comum, nem tanto o profissional, tá? Hoje a gente vê que pessoas que recebem uma multa em casa por excesso de velocidade, por furar um sinal, tá? Eles nem tentam recorrer, não tentam fazer nada, porque acham que não vai dar nada. Ele vai lá, faz um processinho e tal, e sempre a multa volta e ele toma o ponto do mesmo jeito. O que você recomenda para essas pessoas? Vale a pena recorrer de uma multa? Marcelo, tudo depende, tá? Se aquela pontuação for trazer algum problema para a vida do cidadão, vale a pena. Agora, principalmente, falar com um profissional certo. Por quê? Porque um profissional correto ele vai falar, você tem chance ou você não tem chance. Porque a gente vê muito que muitas pessoas às vezes falam, não, ou seja, isso aqui é tranquilo, você tem chance. E a pessoa não tem. Então, a transparência que o profissional fala, olha, qual que é o seu interesse? Olha, porque eu já tenho pontuação, mas essa Vou perder minha carteira. imposta para poder... Então, talvez é só aquela que vai dar o problema. Então, tudo depende da circunstância. Entendi. Um cidadão comum, né, que não é motorista profissional, vamos lá. Vamos imaginar que ele é um pedreiro. Ele não vai conseguir entrar em um condomínio para trabalhar sem habilitação. Porque a habilitação está ali, ou seja, é requisito para você entrar dentro de um condomínio. É básico, né? É básico, você não consegue entrar sem, isso é fato. Ah, não, estou com minha identidade. Não, cadê a sua habilitação? A depender de um cidadão que precisa fazer uma viagem, ele não consegue locar um veículo, porque precisa apresentar habilitação. Então, tudo isso hoje, as pessoas às vezes são acomodadas. Por que são acomodadas? Porque elas acreditam, não, eu tive a multa faz 3 anos, até hoje não deu nada. Só que eles têm 5 anos para suspender a carteira da pessoa. 5. Nossa. Às vezes está quase ali, ou seja, a pessoa arrumou um emprego legal, olha, nossa, que maravilha. Está quase encostando 5 anos lá que ele teve a pontuação lá, abre o processo de suspensão pro cara. Ele chega e fala assim, mas minha carteira está zerada agora. Mas há 5 anos você teve uma somatória de pontos. E o que é suficiente para hoje você ter sua carteira suspensa. Aí as pessoas ficam revoltadas. Nossa, como que eles deixaram eu renovar? Mas renovei minha carteira mês passado. É porque na hora que você renovou sua carteira, ainda não estava aberto o processo de suspensão. Nossa, aí, ó, isso aí Fica um assim, histórico, né? Fica um histórico. Fica um histórico. Aí eles têm 5 anos para abrir o processo de suspensão, abriu. Agora eles têm mais esse prazo para poder executar isso. Ou seja, a pessoa passa uma vida aí esperando a ação do órgão. Às vezes acontece de prescrever, acontece. O órgão às vezes dá uma bobeira, passou aí ele não pode mais. Mas as pessoas têm que entender. Isso é clássico, sabe como? Alcoolemia. Alcoolemia, a pessoa é abordada no meio da rua, né? O agente fala para ele, olha, sexta-feira você vai lá e busca sua carteira lá no Detran. O cidadão vai lá e busca, pega a carteira de volta. Aí ele entra em contato e diz, não, é o seguinte, não, minha carteira eu já peguei. Eu só estou preocupado só com o valor da multa. Não. Você pegou sua carteira por um direito seu de ter ela enquanto responde ao processo administrativo. Se você simplesmente não responder, vai abrir processo de suspensão. Aí as pessoas, assim, até você conseguir explicar isso, porque tem gente que bate pé, não. Meu amigo já tem 2 anos que aconteceu a mesma coisa, não aconteceu nada. Exato, pode esperar, porque ainda tem mais 3 pela frente para eles abrirem seu processo de suspensão. Então, muita gente perde a carteira por isso. Por quê? Porque elas acham que tudo é imediato. Ah, se eles me devolverem minha carteira agora, não vou ter mais problema. E não é assim. O que funciona é o quê? Somente depois de 5 anos é que ele vai poder falar. Tô livre. Antes disso, esquece. Então, falta, às vezes, informação às pessoas de como é que funciona. Por quê? Porque elas têm aquele prazo de 12 meses. Eu acho que vocês já ouviram falar. Sim, 12 meses zerou. 12 meses zerou. E zera mesmo. Zera por quê? Porque esse é um prazo anual. Ou seja, você levou a pontuação, a cada 12 meses ela vai sair no seu prontuário. Mas, se atingiu a pontuação suficiente para abertura de processo, já está guardadinho ali no cantinho do juízo do órgão e a pontuação vai sair mesmo. Só que, daquele momento que atingiu a pontuação, 5 anos para frente eles têm. Quantos pontos são necessários para abrir o processo? Hoje para motorista profissional, são 40. Para motorista profissional, independente do tipo de multa que ele leva. A não ser que seja aquele tipo de infração específica. O que é uma infração específica? Vamos imaginar que está ali o caminhoneiro em casa e resolveu pegar o filho menor de 10 anos, colocar na moto que estava no final de semana.
essa infração sozinha suspende carteira. Entendi. Ah, a pessoa teve uma direção perigosa, suspende carteira. Alcoolemia, suspende carteira. Trafegar acima de 50% da velocidade, suspende carteira. Só com essas. Então, Nossa. nestes casos, não tem que somar 40 pontos. Na verdade, nesses casos, nem há pontuação. Por quê? Porque o fato ocorrido já Já suspende suspende a carteira. Agora, vamos imaginar aquele cidadão comum, que não é motorista profissional. Também são 40 pontos, desde que ele não tenha sofrido nenhuma infração gravíssima. Porque se ele sofreu uma infração gravíssima, já vem para 30 pontos. Se ele sofreu 2 ou mais, já cai para 20. Aí tá todo mundo, às vezes, na ilusão, não, agora são 40, tô de boa, mas o cara tem 2 infrações gravíssimas. Aí ele se surpreende e fala, e agora? E agora, filho? Agora você não se defendeu de nenhuma infração. Não cheguei a 40 ainda, só vou pagar a multa. Aí chega a bomba lá. E eu falo que isso é o quê? É por questão, às vezes, de informação. Quando veio a nova lei, todo mundo falava 40, 40, 40, e ninguém foi explicar como que era o cálculo desses 40. E aí a população pena por isso, né? A gente sabe que sem habilitação hoje praticamente a habilitação é toda a nossa porta de entrada em qualquer lugar. É a nossa liberdade geográfica hoje a habilitação, né? Então é por isso que as pessoas primam tanto por manter a habilitação. Entendi. E quando, assim, perdi minha carteira, foi suspensa, né? Foi suspensa minha carteira, o que que eu faço? Então, você tem que cumprir primeiro o prazo de suspensão. Aí depois você tem que frequentar aulas. Frequentando as aulas, você tem que fazer uma prova. Se você for aprovado, você vai pegar a sua carteira de volta. Agora, vamos imaginar uma alcoolemia. São 12 meses de suspensão. Você tem que cumprir os 12 meses, ou seja, entregar essa carteira ao órgão ou, né, gerar um bloqueio no sistema. Alicene, se eu for pego dirigindo com esse direito de dirigir suspenso, aí gera cassação. São 2 anos. E ainda a possibilidade já de um criminal, porque você violou a suspensão. E, né, e a gente vê as pessoas andando conforme, né, a correnteza, tá tudo bom, tá tudo jóia. Mas não, né, temos todos esses problemas aí. Mas você tem que passar por um curso de reciclagem. Demora muito tempo, assim, para solucionar um caso como esse? Depende do tempo de suspensão que a pessoa pegou, né? Porque se ela pegou, por exemplo, aí 8 meses, 5, 12 meses. Agora, você imagina 12 meses para uma pessoa que se sustenta da habilitação. Como que fica? Complicado, Não, né? ela se sustenta da habilitação. Quem que determina esse prazo? Tá na lei. É a lei? Já é uma disposição legal. Tá? Mas é o Detran mesmo ou não? Não, isso aí é uma normativa, ou seja, a lei federal, né, que é Entendi. feita, ou seja, na própria lei, foi feita essa alteração de pontuação agora, né, por uma lei federal. Aí tem as resoluções também que vêm amparando, então tudo isso é feito lá pelo antigo, por exemplo, Denatran, hoje o Senatran, então isso vem de cima. E aí é uma lei geral. E sabe o que a gente acha muito engraçado? É que tem algumas cidades que às vezes, por exemplo, tem muita violência, essas coisas, e o prefeito vai lá e determina, aqui não pode usar capacete. Aqui não pode usar capacete. Como assim? Acontece. E você fala, meu Deus do céu, como assim? E o pessoal fala, olha, lá em tal lugar, porque tem muita violência, as pessoas querem ver a cara dos outros, então não pode usar capacete. Você fala, tudo bem, mas é uma lei que não pode ser feita pelo município nem pelo estado, é só federal. É inconstitucional. Não tenha dúvida. Daí ele coloca uma determinação lá que não pode usar capacete, você fala, tá bom, né? Como assim? Você vê em alguma cidade, eles pintando, por exemplo, as faixas de cores diferentes para chamar atenção, mas não pode. Ou seja, tem que ser tudo de acordo com a lei. Né? E assim, vai caminhando aí algumas cidades, principalmente menores. E existe uma forma da pessoa perder de uma vez a carteira, nunca mais ter carteira de motorista? Olha, nunca mais é difícil, né? Ou seja, é bem pouco provável. Porque ou ela faz a reciclagem, ou ela cumpre ali o prazo, vai falar nunca mais você tem esse direito, determinação legal, não. É fácil conquistar clientes aí nessa área? Como que vocês fazem para captar novos clientes? Como que é a forma de comunicação que vocês chegam até eles? Everton, hoje, assim, a captação, a gente nem vai, tipo, atrás do cliente, né? Eles vêm até você. Hoje é uma coisa muito normal. Por quê? Porque você imagina, né? Caminhoneiro. Olha a rede que caminhoneiro é. Sim. Você hoje ajudou um caminhoneiro, amanhã, ou seja, tem 2, 3, 4 a partir dele. Uhum. Então, é uma coisa que a gente já tem um programa, vamos dizer, de indicação automático, né?
Hoje é uma coisa natural. Hoje as pessoas vão lá, por exemplo, na internet, procura advogados de trânsito, já aparece você. Então, são coisas hoje muito normais acontecerem, né? A gente vê que, às vezes, tem pessoas que realmente vão atrás, ligam para a pessoa, liga na casa da pessoa, pega, às vezes, informações, não sabe da onde. Então, assim, esse procedimento a gente não faz, mesmo porque não é ético, e além, depois de não ser ético, a gente tem toda uma vedação aí em relação à OAB e tudo mais, né? Mas hoje é um programa de indicação natural, graças a Deus. Que bom, né? Então, nós estamos na época de Copa do Mundo, né? Então o pessoal gosta de assistir o Jogo do Brasil, tomar uma cervejinha, né? Ou outras coisas. E alguns pegam a direção, né? Aconteceu de ser parado numa blitz. O que você recomenda para um motorista? Porque eu acho que a pessoa tem muita dúvida. Faço o bafômetro, sou obrigado a fazer o bafômetro, né? O que você recomenda nesses casos? Na verdade, a pessoa não é obrigada a fazer o bafômetro, né? Só que hoje ela não fazer o bafômetro e fazer o bafômetro, para efeitos administrativos, é a mesma coisa. Ou seja, ela vai ter a carteira suspensa por 12 meses, vai pagar quase 3 mil de multa, ou seja, passar pelo mesmo procedimento. Ah, não quero soprar, beleza. Então, você vai levar uma infração de recusa ao teste do etilômetro. Agora, mesmo recusando ao teste do etilômetro, a pessoa pode ser conduzida à delegacia. Por quê? Porque o agente pode falar, olha, eu estou entendendo que tem 2 ou mais sinais aí que você estaria sob efeito de bebida alcoólica. Aí, assim, como você tem 2 ou mais sinais, a gente vai conduzir você até a delegacia. Ah, mas eu não estou fazendo bafômetro. Ah, beleza, vamos lá do mesmo jeito. Aí vai. Aí, chegando lá, vai passar porque eles vão fazer um termo de constatação demonstrando. Estava sonolento, estava, ou seja, estava com veste desalinhada, estava com odor etílico. Colocou ali, colocou 2 sinais. Nesse momento, ele já não vai mais ser enquadrado por ele ter recusado, e sim realmente por estar sob ingestão de bebida alcoólica. Então, o fato de não soprar o bafômetro achando que não vai para a delegacia, isso não tem condições, nem procede. Agora, ele pode realmente recusar. Não, vou me recusar. Ainda mais aquele cidadão que sabe que realmente, né, entornou pra caramba ali a cachaça, ele vai fazer? Não vai fazer, ele vai recusar, porque ele sabe que vai acusar, né? E a questão da alcoolemia, lógico, soprou. Deu ali, por exemplo, 0,04. Cara, tá livre. Por quê? Porque nós temos que dar uma margem de desconto de 4 ali no bafômetro. Então, vai para 0,00, ou seja, tá de boa. Agora, deu 0,05. Já foi. Aí ele se enquadra na esfera administrativa. Ele vai ter ali sua carteira suspensa por 12 meses, se essa multa não for anulada, vai ter que passar por reciclagem. Agora, chegou no 0,34. Chegou no 0,34, além dele ter a esfera administrativa, ele também tem a criminal. Então, até 0,33, damos margem de desconto de 4, cai para 0,29. Então, ele ficou só no administrativo. Mas pegou 0,30 com a margem de desconto já, é o criminal também. Ele saneia agora o criminal. O criminal vai depender muito, né? Se essa pessoa é ré primária, ou seja, como que é toda uma circunstância pregressa da vida dela. A depender disso, ou seja, é possível um acordo com o Ministério Público de uma não persecução penal, ou seja, a pessoa cumprir os requisitos do acordo e lá na frente, ou seja, ter a sua primariedade de volta. Agora, se você já tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, né, situação dessa, ou tem uma outra situação que possa impedir esse acordo, aí realmente você já vai para um julgamento. Assim, o que a gente vê é que muitas pessoas às vezes caem numa situação dessa e às vezes não se inibe. Ela sempre conta com a sorte de não ter uma blitz de novo. E o bafômetro ele é super sensível. Então, às vezes, realmente, se você tem ali uma sobremesa que tem bebida alcoólica, se você tem, sim, chocolates com licor, a depender ali da ingestão, ele é super sensível. Até o enxaguante bucal, para você ter uma noção, por estar na mucosa da boca ali, ele pega. Às vezes é até necessário, ou seja, jogar uma aguinha ali, né, jogar fora para poder tirar aquilo que está ali. Justamente por quê? Porque pega também. Então, assim, e não tem essa história. Tem gente que está lá na blitz, sentado, bebendo 1 litro de Coca-Cola, achando que vai passar o efeito. Né? Isso acontece. Você já deve ter visto alguns memes em relação a isso. O pessoal está bebendo, não, vai passar.
Tem gente que corre, né? Ou seja, vamos correr para poder sair. Você fez isso aí, não? Você aprontou dessa, né? Meu Deus. Garrafa. Você tá vendo? Então, assim, as pessoas falam, não, mas eu comi um bombom. Não é assim também, né? E a gente vê de tudo, as pessoas tentam fazer isso, né? Ah, não, vou parar de beber, tipo, 2 horas. Essa madrugada mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo, olha, a pessoa bebeu aí até as 19 horas, mas bebeu até as 19 horas. Agora era 0 hora e pouco, na hora que eu tô até mensagem ali no meu celular. Só que agora a gente parou numa blitz e, né, ou seja, pediu para poder fazer. Então, o que acontece? A depender do tempo, vai continuar no organismo ainda. Porque não é parei com 2 horas, tá resolvido, não. Tem pessoas que às vezes bebem até ali no comecinho do pé da madrugada e no outro dia de manhã, às vezes está constando, porque tudo isso depende muito do organismo. Tem gente que tem ali um metabolismo mais rápido, tem gente que já se alimentou, tudo isso depende do sexo da pessoa, né? A questão de peso. Então não tem essa regra, depois de quantas horas eu posso beber? Eu falei, você só pode saber isso se você comprar um bafômetro. Porque senão você não tem certeza se vai ou não ter ali no bafômetro isso. Legal. Isso é bom, assim. Mas, assim, vamos falando pro pessoal aí em casa. Acho que a melhor dica é, você vai sair para beber, vai de carona, vai de Uber, né? Para evitar. Não inventa... problemas, né, Marcelo? Viu, senhor Cabeça? Você vai de Não, Uber, cara. vai de carona, não vai com o carro, né? E se for pego na Blitz, procura a doutora Aliciane lá, que ela vai lá resolver solucionar o seu problema. caso. Doutora Luciane, já trazendo um pouco mais para o empreendedorismo, qual que é o diferencial da Sanches Advocacia em relação aos demais escritórios? Olha, a gente se qualificou muito, né? Ou seja, é todo esse tempo de qualificação. A gente está em constante qualificação, buscando legislações, nos atualizando em relação a ela, vendo o que os tribunais vêm decidindo. A gente olha muito isso também, porque quando a gente precisa fazer alguma ação referente a uma pessoa que teve ali, que foi abordado, que caiu na questão do crime, vai realmente responder, a gente faz todo um procedimento de como que o juiz dessa vara entende, ou seja, quais são as teses geralmente acatadas. Não é só a gente fazer uma defesa ali do que a gente acha que é interessante, a gente tem que fazer todo um estudo, né, de como que aquele juiz entende. A gente sabe que tem juiz que entende de um jeito, tem juiz que entende do outro. Vocês estudam o perfil do juiz? A gente olha geralmente as decisões, né, ou seja, como que é a linha, né, que ele costuma a ter os entendimentos. Porque não adianta a gente chocar ali, não adianta a gente manter, às vezes, a mesma tese sabendo que não está dando certo. A gente tem que procurar ajudar a pessoa. E eu sinto muito quando, às vezes, as pessoas falam assim, você defende bêbado. Não, eu defendo direitos. Ou seja, a legislação me deu um direito. Eu estou em cima desse direito. Agora, se alguém não está satisfeito com isso, muda aquele que fez a lei. Você fez isso por meio de voto. Ou seja, você deu poder para as pessoas fazerem leis. Sim. Então, a culpa não é minha. É muito fácil as pessoas, às vezes, atacarem isso. Você defende bêbado, você defende quem atropela. Não, as pessoas não podem confundir o papel do advogado, que está olhando para a questão legal, com a conduta. A gente não está defendendo a conduta de quem bebe. Eu não estou defendendo a conduta de uma pessoa que estava sob influência de álcool e atropelou. Não é este o caso. E a gente sabe que às vezes as pessoas confundem bastante isso, né? Uhum. Mas o que eu vou me lançar mão, né, baseado na pergunta que você me fez, eu vou lançar mão de tudo aquilo que a legislação me permite. Né? Não sou eu a culpada por ela ter sido feita. Eu vou usar tudo aquilo que a legislação me permite. A nossa intenção é sempre atacar todos os pontos que a gente vê que é possível ajudar a pessoa. Então, hoje o que nos diferencia, eu acredito muito, é justamente isso. É a questão da gente estar atento a tudo que está acontecendo, viver deste segmento, então, que nos obriga cada vez mais a estar excepcional quanto a isso, não é nem bom, é excepcional quanto a isso. A questão da clareza, quando a gente deixa o cliente muito certo das prováveis situações que ocorrerá com ele, a gente não mente para o cliente. É igual o médico, né? Fala assim, olha, o paciente ele tem direito de saber o que ele tem, é a mesma coisa. Olha, a sua situação é pouco provável. Eu não vou te enganar, mesmo porque a pessoa não merece isso, ela merece saber o que ela fez e o que possivelmente pode acontecer com ela. Então, eu acho que principalmente a transparência hoje no nosso atendimento, ou seja, naquilo que a gente fala, passa muito confiança às pessoas.
Acho que é correto. Toda pessoa tem o direito à ampla defesa, ao contraditório. E quem julga é o juiz, baseado na lei, né? Não é o advogado, né? Então, é isso as pessoas têm que entender isso, que faz parte do sistema democrático, de direito, né? Então, é por aí. É verdade. E quantas pessoas trabalham lá na Sanches Olha, hoje? de forma direta, dentro do escritório, comigo ali, em linha de atendimento, ou seja, online, que vem de fora, eu tenho 3 pessoas ali direto. Agora, que presta serviço junto comigo, advogados, tudo, eu tenho mais gente, porque não é todo mundo que fica ali, né? Ou seja, por exemplo, eu tenho uma advogada que faz todo o trabalho inicial ali para mim, às vezes de uma petição, alguma coisa, então nós temos apoio fora também. Lembra que eu te falei que tem muitas coisas que não é com a gente. Ou seja, já são com outros advogados. Então, a gente tem uma rede de apoio, tá? Hoje, no atendimento online, porque como a gente está com todo o país, nós temos 3 pessoas ali. Ou seja, que recebem esses clientes, que falam com os clientes, essas pessoas além de mim, que passo o dia todo ali também, né? Então, é necessário que nós temos essa recepção de fora, porque é muito bom trabalhar, ou seja, hoje a gente não tem mais fronteira, né? A gente trabalha com essas pessoas de fora. Então, eu tenho ali o Joel, tenho o Victor, tenho a Bianca. Em algumas situações, né, eu tenho uma outra pessoa que fica ali também já de forma mais esporádica, mas os 3 estão ali o tempo todo para receber o atendimento online de fora. Agora, o pessoal presencial já não é com eles, né? Eles são só para o atendimento online. Presencial já é outra galera, e principalmente essa rede de apoio que a gente tem. E essa rede de apoio não está só aqui, tá? Ou seja, está em todo o estado do país. Por quê? Porque às vezes eu preciso de alguma informação fora do estado. Então, ou seja, eu preciso de alguma coisa lá no Rio de Janeiro, eu não vou conseguir eu. Então, nós temos toda uma rede de apoio, ou seja, parceiros diretos que já faz todos os trabalhos para a gente lá também. Legal. Vocês atendem transportadoras ou só diretamente o motorista? Não, a gente atende transportadoras também. Quais são os principais serviços que vocês têm? Então, o que acontece? Inclusive, hoje, né, eu falei para o Everton, não sei se eu consigo estar com vocês, por quê? Porque eu tinha uma palestra, uma transportadora, mas por conta dessas paralisações, os caminhoneiros não conseguiram chegar. Justamente a palestra ali é para poder o quê? Era com caminhoneiros, né, cerca de 80 caminhoneiros, justamente falando o quê? Olha, tendo muitas multas, ou seja, como vocês podem evitar isso? Também ia ter uma outra pessoa que ia falar o quê? Está tendo muita queda de caminhão. Ou seja, o que esses motoristas estão fazendo para estar tanta queda e afastamento? Então, a gente tem o quê? Nós temos uma parte que trabalha só com a questão de treinamentos. Olha, os motoristas não estão vendo a questão básica da mecânica. Nós temos pessoas que trabalham só com isso. Então, esse treinamento hoje ia ser isso. Ou seja, não só eu, como outras pessoas, falando justamente, cada um, né, da questão da segurança, outro na questão do trânsito, especificamente, aí que era comigo, outro na questão da manutenção do veículo. Eles pedem muito para poder fazer isso. E também, em algumas transportadoras, a gente faz o controle realmente da frota. Ou seja, tem infrações que estão acontecendo e a transportadora não está sabendo. E quando sabe, já passou do momento de indicar o condutor. E se não indicar o condutor, leva a multa dobrada. E hoje a gente tem muita dependência, às vezes, dos Correios. Uhum. Temos o sistema de notificação eletrônica? Temos, mas muitas transportadoras não são aderidas e mesmo que fosse, de qualquer forma, teria que abrir a condição de defesa para o condutor. Então, hoje, a preocupação delas, porque teve uma mudança de lei, ajudou. Mas antes, assim, teve transportadora que faliu aí, só com multas NIC, que era não indicação de condutor. Porque antes as multas, elas dobravam, triplicavam, quadriplicavam 10 vezes, 20 vezes o mesmo valor de multa. Hoje, apenas, se você não indicou, dobra. Beleza, ajudou bastante. Mas calcula uma frota de 1.000 veículos, se não indicar condutor, e tiver uma multa aí a cada 2, 3 dias de cada veículo. É muita coisa. É muita coisa. Uhum. Então, hoje a gente verifica muito isso. Hoje nós temos controle, que às vezes acontece de ter uma infração em uma transportadora, e a gente sabe antes de chegar para eles. Olha, você teve infração aqui. Vamos dar uma olhada se é possível anular ela ou não. Então, eu digo que para algumas transportadoras é muito mais fácil me manter do que pagar a multa. Por quê? Porque realmente... porque a gente olha ali, olha, é possível anular. Então, antes eles só pagavam e faziam o quê? Pontuava a carteira do condutor deles. Daqui a pouco não tinha mais motorista para trabalhar. Porque, a depender do tipo de infração, o motorista já tinha que ser dispensado. Aí a gente já sabe que tem uma escassez no mercado em relação ao motorista, ou seja, não acha em qualquer esquina motoristas, principalmente bons. Então, hoje a gente olha dessa forma. A questão principalmente de manutenção em relação a controle de habilitação.
Porque tem transportadora que não sabe que o seu motorista está com carteira suspensa e está dirigindo. Entendeu? Nossa. Acontece muito, não sabe, o cara teve a carteira suspensa, não fala nada, fala, eu vou ficar quieto, porque senão vou perder o emprego. Você faz um checklist? Faz um checklist. Com todos os motoristas. Todos os motoristas. Aí passa a ter um controle sobre a condição da carteira da pessoa. Porque imagina um acidente de trânsito com um motorista desse suspenso. Qual que é o problema que essa transportadora não vai ter? É fato. É fato. Então, assim, palestras, a gente já fez muitas palestras em relação a isso. Já tivemos em vários estados do interior, hoje nem tanto, né? Eu não vou tanto para o interior, mas já fomos para várias cidades do interior, desculpa. Várias cidades do interior, tudo com caminhoneiros, tudo com motoristas. Esse é meu público. Ou seja, eu mexo com os motoristas. E, assim, tem um programa que também é obrigado a dar treinamento a cada ano, por exemplo, com motorista. Então, ou seja, tem que passar por isso, seja de primeiros socorros, várias coisas. Então, a legislação obedecida, a gente vive fazendo isso, a questão de treinamento, a questão hoje de compliance, que é justamente organizando o setor de transporte. Hoje nós temos multas muito pesadas com a NTT, né, que é outro segmento também que a gente mexe. Aqueles veículos que trafegam com produtos perigosos e não estão de acordo com a legislação, que são multas muito sérias também. Pesagem de veículos. Então, não é só aquela multa do cara que furou o semáforo, entendeu? Ou seja, são multas muito mais pesadas, que a gente vê o transporte intermunicipal, né, que a gente vê também que acontece muita irregularidade nesse transporte. Então, assim, vamos dizer que BO não falta, Marcelo. BO tá ali o tempo todo. Sim. Eu já vi casos de caminhoneiro que tem que ter uma questão da carona, né? Que se ele pegar alguém ali no caminho, ele botar na boleta não do caminhão pode, dele, não depender pode. da carga, não pode. Então, tem por causa do EPI e tudo mais, né? Porque o veículo está preparado para aquele tipo de condutor apenas, desde a questão dos equipamentos de proteção, não para um outro. Então, não pode. E a gente já viu que em algumas situações, por exemplo, o motorista às vezes levava, né, a sua companheira para poder ir na viagem juntos. Já tiveram vários problemas em relação a isso. Hoje, assim, eles estão mais, assim, tranquilos quanto a isso, já não fazem isso. Mas antes, era uma coisa muito comum de acontecer. Mas hoje a gente já consegue segurar isso mais, até mesmo pela própria conscientização do motorista, né? Porque o motorista fala, poxa, eu não posso mesmo porque hoje está valendo também a questão do meu emprego, não é possível. Uma coisa que aconteceu esses dias, e o pessoal ficou bem alvoroçado, é o fato de falar, olha, agora pode descontar multa de trânsito no salário do cidadão. E as pessoas entenderam essa notícia errado. Não é que pode descontar, você levou uma multa, Everton. Então, assim, o Detran vai lá descontar do seu salário. Não é isso. É o quê? É do salário daquele cidadão que teve a infração lá no caminhão da transportadora. Olha, você teve a multa e ela é de condução, porque tem 2 tipos de multas. Uma de condução e outra de proprietário. Aquela multa de condução que você está fazendo algo errado, ou seja, não é a empresa. Uhum. Então, ou seja, o juiz autorizou a descontar do salário do cidadão. Aí o pessoal falou, nossa, agora o Detran vai começar a colocar a mão no nosso salário. Não é isso. Não é isso. E tem um alvoroço em relação a isso de forma tremenda. Mas, ou seja, é descontado hoje. E tem infrações aí que você vê que é uma fortuna, né? Tem uma infração aí de velocidade que custa 880, outra de ultrapassar em faixa contínua, ou forçar a passagem, que é R$3.000. E é uma ação do condutor. Você imagina, se cada condutor fizer isso chegando para a empresa ter a possibilidade de pagamento, vai ficar muito caro. Sim. Né? Mas para isso a empresa também tem que ter um controle muito certo de quem era o condutor, porque se não tiver o controle, um hoje pega esse veículo, o outro amanhã também, você não tem um controle muito sério de quem era o condutor, também não pode ser feito, é claro. Sim, o controle é uma forma de prevenção, né, para esse tipo de situação. E aí, Everton? E aí? Olha, às vezes pode ser que alguém que esteja nos assistindo tenha a vontade de empreender aí no ramo da advocacia. Que dicas que você, Aliciane, passaria aí para esse público, para essa pessoa? Everton, hoje a gente tem bastante informação na internet. Hoje a gente está no momento da internet, coisa que a gente não tinha antes, né? Hoje a gente tem bastante informação na internet. Mas, antes de tudo, é saber se você tem um conhecimento sobre aquilo que você quer trabalhar. Porque não dá somente para se aventurar. Ou seja,
toma ciência do que você quer trabalhar, veja qual é o mercado, veja quem são seus possíveis clientes, veja se você consegue fazer a manutenção daquilo. Com hoje o fator da internet, não precisa necessariamente abrir um mega escritório, ou seja, ter toda uma estrutura. Existem várias formas. A ideia é que as pessoas não vejam mais, por exemplo, a advocacia apenas como fórum, petição, audiência. Ou seja, a gente hoje está muito mais além disso. Hoje nós temos, por exemplo, eu digo para você que a gente tem uma equipe, ali temos um atendimento inicial, igual eu falei para você, que tem 3 pessoas que recebem, né, o online, mas nós temos ali uma equipe de marketing que cuida, ou seja, olha, do que a gente pode fazer sem atingir aí os parâmetros da OAB? Nós temos hoje pessoas que fazem isso. Nós temos vamos dizer, temos toda uma estrutura que não seja só o atendimento trabalhando com a gente. Então, é necessário fazer isso. O que eu estou fazendo? Estou fazendo de forma correta? Ou seja, não vai trazer problema para mim? Eu não estou sendo, talvez, muito agressivo, sem necessidade. Aquela situação de ir lá captar mesmo, de forma assim, descarada. Porque tem gente que fala assim, não, mas quem pode crescer nesse mercado é só quem já está nele, quem tem lá um pai que já é advogado. Não, eu nunca tive ninguém que mexia com a advocacia. Então, principalmente, você ter treinamento. O treinamento é o primeiro ponto hoje para que você consiga empreender, porque você não sabe muita coisa. Como até hoje eu não sei, até hoje eu estou fazendo treinamento. Treinamento de empreendedorismo, de capacitação. Eu não paro de fazer isso. Por quê? Porque eu sei que hoje, vamos colocar o comprador de uma forma geral de antes, não é o mesmo de hoje. Ou seja, antes, se você abordasse a pessoa de uma forma, você conseguiria converter, talvez, ali um serviço. Hoje, a situação já é diferente. Então, você tem que acompanhar esse momento do mercado. Por isso que eu digo, treinamento. Você não tem condição de fazer qualquer crescimento ou empreendedorismo só da sua cabeça ou com o que você acha. Você tem que ver o que está dando certo, como os grandes players estão fazendo aí fora, como que as coisas acontecem. Hoje tem muita informação na internet, muita. Aí você vai lá, me identifiquei com essa pessoa, ela fala o que precisa, ou seja, eu acho que é esse caminho, eu vou tentar, compra um curso, compra um treinamento, uma mentoria. O importante é você se treinar. Vi vários colegas, às vezes, desfazendo, né, entre aspas, de um carro, olha, com esse dinheiro eu consigo treinamento para comprar outro carro. Só que as pessoas, assim, elas não têm que ser inconsequentes, mas elas têm que ter um pouco de coragem de entender que aquele negócio dela vai dar certo. E se não der certo, vai para o outro lado, começa de novo. Acreditar. Tem que acreditar, porque lá no começo, mas eu não posso falar que é hoje o que é, eu também ouvi às vezes as pessoas falando isso. Ah, Alice, não dá certo, a gente vê um monte de advogado que está precisando de dinheiro. Eu falava, caramba, mas tem muito advogado muito top também, então em quem que eu vou me espelhar? Naquele que não está dando certo ou naquele que está dando certo? E foi então quando eu entendi que eu tinha que me espelhar no que está dando certo. Até hoje eu estou aí investindo dinheiro. E eu vou dizer uma coisa para você: todo o dinheiro que a gente investe em conhecimento não tem como ir embora se você realmente aplicou. É porque tem gente que acha que só entrar num curso vai ficar rico. Não é assim. Você tem que executar o que está acontecendo ali. E para mim não deu certo. Mas por que para o outro deu? Porque ele executou. Então, a execução do treinamento, daquilo que você tem como conhecimento, é um fator primordial aí para que você consiga ascender. Com certeza. Eu digo assim, além do conhecimento, hoje de buscar conhecimento, eu acho que o empreendedor ter sucesso, ele tem que ter muita vontade. Vontade e resiliência, porque não é fácil. Nem também não acontece do dia para a noite. Você passa... Vão ter coisas que os cursos vão te ajudar a passar por isso, né, com mais facilidade, mas vai ter coisas que você tem que aprender na prática. Sim, né? sim. Então, a gente tem que aprender na prática. Hoje, até hoje, ou seja, está aqui o Joel comigo, que não me deixa mentir. A maioria das vezes eu chego antes do que eles no escritório e estou até o final da tarde, eu saio depois. Ou seja, eu estou ali vendo as coisas acontecerem. Eu sou escrava do negócio, tenho que ficar ali? Não. Quando eu viajo, eles já sabem qual que é o procedimento. Mas enquanto eu estou ali, é necessário que eu consiga cada vez moldar mais ainda. Então, ninguém fala, não, hoje eu não vou para o escritório, simplesmente. Não, eu estou ali todo dia junto com eles, fazendo acontecer, não só para mim, para eles também, né? Porque a minha equipe eu quero cada vez mais valorizar, porque eles estão ali comigo. Eu não falo, eles não são meus funcionários, estão ali como uma questão de colaboradora, a gente realmente é um time, e às vezes falta isso, as pessoas verem a sua equipe real como um time. Aquelas pessoas que realmente vão te ajudar a chegar em algum lugar. E, lógico, você ter uma contrapartida com o seu time também.
Porque o empreendedor não pode pensar em somente ele ter ganhos e seu time não. Então, todo mundo ali tem que ir junto. Então, essa visão de que hoje as pessoas necessitam e dependem uma da outra. Você não consegue realmente ir a lugar nenhum sozinho aí. Certeza. Hoje você é vice-presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Mato Grosso. O que uma comissão dentro da OAB de Direito de Trânsito, o que vocês discutem e tomam de providências ali? A gente olha bastante, ou seja, se os órgãos estão trabalhando de uma forma regular, se os advogados estão conseguindo acesso às informações que eles precisam. Antes, por exemplo, a gente tinha que passar por todo um procedimento para poder conseguir um auto de infração, tinha que ser reconhecido firma de uma procuração, isso não existe. Então, diante disso, o que a gente fez? A gente, ou seja, facilita os caminhos. A gente facilita esses caminhos necessariamente para quê? Para que tenha a possibilidade de o advogado ter um trabalho mais tranquilo diante da situação ali. Então, sempre a gente discute principalmente os fatos de que, olha, a partir disso aqui, o cidadão está sendo bem servido nisso aqui? O cidadão está conseguindo ir lá no Detran e pegar o seu auto de infração? Porque muito antes era muito difícil, a pessoa não conseguia fazer sua defesa porque nós tínhamos problema com os órgãos de trânsito. Então, cada dia mais a gente está tentando facilitar isso, a vida do cidadão, por meio, às vezes, do seu advogado ou ele propriamente. Tem estados, para você ter uma noção, Marcelo, que o órgão não entrega um auto de infração para o cidadão, é só para advogado. Isso não existe. Nossa. Isso aí é de forma escancarada uma vedação à defesa. Então, assim, no Mato Grosso a gente já não encontra isso. Lógico, tem a questão, às vezes, das campanhas, né, quando chega nos momentos, porque tem, né, nós temos uma semana aí no ano em relação a trânsito. Então, assim, a gente sempre procura estar facilitando o trabalho tanto do cidadão e ver se os órgãos também não estão indo de forma contrária a eles. Desburocratizando, né? Principalmente, porque se você não tem direito a um papel, como que você faz uma defesa se você não tem direito a um papel? Se você pega alguns estados, a gente fica chocado com alguns estados, fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa vai se defender? Então, tem alguns estados que eu nem trabalho com eles se o cidadão não conseguir pegar o auto de infração dele. Aí você fala o quê? Ele fica simplesmente refém de um sistema. Então, a gente busca muito isso, né? A comissão é justamente para poder atender a sociedade e ver se realmente está sendo feito de acordo com a lei. E criar um negócio, ele garante uma maior qualidade de vida, uma estabilidade? Como que você enxerga isso, Aliciane? Olha, criar um negócio, a primeira coisa que tem que acontecer, lógico, além de tudo que a gente já falou, é ele ser autossustentável a partir de um processo interno de equipe, gestão. Porque o que a gente percebe às vezes? Que a pessoa passa a ter um faturamento horrendo, maravilhoso, perfeito, só que ela esquece que para ela conseguir entregar aquilo que ela está faturando, ela talvez tenha que inchar todo um negócio, ou seja, ter 2, 3, 4, 10, 20 pessoas que quando vai ver, ela já está pagando para trabalhar. Uhum. Então, é por isso que quando a gente fala criar um negócio, a gente tem que olhar a questão de gestão de pessoas e tecnologia. Ou seja, eu consigo entregar 100 vezes isso aqui se eu lançar mão dessa tecnologia? E é uma coisa que eu me preocupo muito. Hoje, por exemplo, eu consigo trabalhar com um pessoal reduzido, mas com condição de entrega. Então, eu poderia, se eu olhar, às vezes, na correria ali, podia ter 10 pessoas ali de linha de frente? Poderia. Mas não seria viável, porque a forma que a gente trabalha, a gente conseguiu, com um menor número de pessoas, entregar mais serviços. Então, inclusive na palestra que eu tive, que eu dei no Rio de Janeiro, final de semana passada, eu falei isso. Você não mede o seu crescimento porque você está contratando pessoas. Você mede o seu crescimento a partir do momento que você tem o desenvolvimento, porque crescer não significa desenvolver. Você pode crescer, estourar e você não conseguir desenvolver de forma tecnológica alguma coisa para entregar o seu produto. Então, o inchaço do sistema operacional, ele não vai garantir sucesso. Nossa, eu estou contratando 3, 4, 5, peraí. Se você está contratando tanta gente, será que não está faltando você ver outros meios de entrega desse serviço? Uma questão, por exemplo, tecnológica? Sim, otimizar os processos. Exatamente. Uhum. Ou seja, hoje tem vários tipos de procedimento tecnológico dentro da advocacia que é possível. E as pessoas estão pensando que, estou com 20, estou bombando. Não, às vezes está devendo a questão de estar com 20 pessoas.
Então, é uma coisa que eu sempre falo no escritório. Olha, eu quero, lógico, sempre estar no crescimento, mas toda vez que a gente vê que está crescendo em faturamento, como que eu posso fazer para otimizar isso com o menor número de pessoas possível? Preciso contratar mais um? Opa, vamos contratar mais um. Mas esse contratar mais um não pode ser simplesmente ali comparado ou igual ao número do crescimento que eu tive, senão eu não cresci. Porque lá na frente eu vou ter um passivo trabalhista, eu vou ter muitas outras coisas. Então, o número de pessoas trabalhando hoje num segmento não significa que está bom o negócio. O negócio é quanto você conseguir otimizar o seu time, fazer uma entrega do serviço que você trouxe. E a gente tem que entender também que o crescimento ele é gradativo. Você hoje, por exemplo, crescer de 100 para 200 processos é uma coisa, você crescer de 1.000 para 2.000 é outro. Ou seja, o impacto é muito maior. Sim. Ah, crescer 20%. Mas você cresceu 20% em cima do quê? De 100 ou de 1.000, de 10.000? Porque daí você talvez vai ter um impacto aí nessa questão de gestão do seu escritório. Então, cada vez mais... Essa questão hoje me chama a atenção. Ou seja, treinamento tecnológico, quem pode me ajudar de forma tecnológica, como que hoje é os atendimentos. Joel faz o primeiro atendimento. A gente está vendo que às vezes ali já abarrota muita gente. E ele fala, meu Deus, aqui, tipo assim, para quem que eu olho primeiro? Então a gente já está otimizando a questão também disso, de um atendimento já tecnológico inicial, para poder ir afunilando, para poder a gente ir entendendo e tirando toda essa sobrecarga do atendimento realmente inicial. Mas tudo isso é o quê? Você tem que ir vivendo para você ir entendendo. Não tem uma receita pronta. Cada um vai encontrar a sua, né? De acordo com o ramo que está trabalhando, né? Com seus desafios e dificuldades, né? E já que você tocou no assunto do crescimento, como que a Sanches vê o futuro e como que você enxerga futuramente, daqui a alguns anos? Olha, Como são os planos? Tenha dúvida que os planos é a questão de crescimento, mas um crescimento sustentável e consequente, né? Porque se a gente quisesse hoje já ter subido muito isso, a gente teria. Mas eu entendo que tem que ser realmente de forma bem consciente. Porque a gente não tem no escritório, Everton, aquele atendimento só de Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, o nosso atendimento ele ainda é muito personalizado. Tem coisas que dá para poder a gente fazer em escala? Tem coisas que a gente já tem que atender o cliente de forma personalizada, como é uma questão, por exemplo, de lei seca. A gente não pode simplesmente falar que vai ser a mesma coisa de uma multa de avanço de semáforo. É todo um sistema diferenciado. Então, assim, a gente está, inclusive, nessa semana a gente fechou outro treinamento anual, justamente para desenvolvimento, tanto da questão de equipe, por quê? Porque a gente quer, para o ano que vem, sem sombra de dúvida, no mínimo aí aumentar 50% disso, no mínimo, do que a gente já vem praticando. E mesmo assim, para eu aumentar esse 50%, hoje dentro do volume que eu tenho que estar muito preparada. Tá? Porque, como eu falei, crescer 20% em cima de uma coisinha é outra, 20%, 50% em cima do volume que você tem já é uma situação totalmente diferente. Então tem que ser muito bem, porque você fazer hoje, vamos dizer, uma venda de serviço, ou seja, contratar, a pessoa te contratar, é uma coisa. E aí você vai entregar isso de forma adequada? Sim. Então a gente tem que fazer essa ponte entre esse momento dessa venda desse serviço para o cliente e a entrega. Se ela não for compatível com a venda e não tiver o mesmo atendimento igual na venda, você já não está deixando aquele segmento ser sustentável. Sim. Por quê? Porque atendimento é do começo ao fim, não adianta. Você tem que rever processo, né? Tem que olhar todo o negócio de novo, né? Sim, é verdade. A gente teve aqui alguns, nos últimos programas, foi no programa 6, eu acho, foi 6. Foi 6. O Tarso. Foi 6, o 6. O Tarso, ele é um empreendedor, ele trabalha com a parte de imóveis, ele constrói empreendimentos, né? E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Às vezes você não precisa fazer o que você gosta, você tem que fazer o que dá resultado. O resultado que ele quis dizer é o resultado monetário, é dinheiro, né? Você, como empreendedora, entende isso também? Você entende que não é só fazer o que gosta, não adianta você fazer algo que gosta, mas de repente você não tem aquele resultado que você espera. É verdade. Ou seja, não adianta falar para eu fazer petição, por exemplo. Se alguém falar, Aliciane, hoje o direito você vai ter que fazer petição todo dia. Eu realmente vou buscar outro segmento. Porque eu sei que todo dia eu vou criar uma úlcera. Eu falo sempre isso. Você está me criando úlcera. Todo dia eu vou criar uma úlcera
E vou morrer cedo. Por quê? Porque eu não gosto de peticionar. O que eu gosto de fazer é o seguinte, no escritório, quem peticiona para mim, eu falo, olha, este aqui é o dispositivo legal para essa ação. Pode desenvolver. Agora, eu parar, peticionar, ver como funcionam as coisas, ir lá no fórum, fazer carga de processo, não é comigo. Então, o que eu fiz? No escritório, aquele que gosta de peticionar, peticiona. Aquele que gosta de fazer audiência, faz audiência. Aquele que é mais comunicativo, gosta de um comercial, beleza, vai para isso. Então, assim, a gente fez o quê? Uma puxada geral. De que, e não que a pessoa... Hoje é muito comum, tá? Deixa eu falar para vocês. Ter advogado que só faz o comercial. Ter advogado que só faz ali prospecção, ou seja, atendimento ao cliente. Ter advogado que só peticiona. Então, aquela visão da advocacia de antes, que o advogado ele tinha que entrar no escritório, peticionar, ir lá... Hoje é tudo digital, né? Mas antes era assim, tinha que ir lá no fórum, protocolizar. Aí ele tinha que voltar lá para fazer a audiência, ele tinha que fazer a carga do processo. Esse advogado, se ele ainda está nesse mecanismo, dessa forma, já está fora de mercado. Era uma visão limitada. Era uma visão totalmente limitada, que o advogado, ele que tinha que servir em todas as pontas ali. E não é assim. Hoje, quando eu falo que eu sou uma advogada na condição de empresária, é porque você não me vê, por exemplo, peticionando dentro do escritório. O meu trabalho ali é de gestão mesmo. É ver como que as coisas estão funcionando, para eu chegar a fazer algum tipo de recurso ou defesa, que nem esses dias aconteceu, que teve uma questão assim, que deu um pico muito fora daquilo que a gente estava acostumado, aí eu tive que ir para dentro também da questão operacional. Mas foi um pico fora daquilo que a gente estava esperando, porque, como eu disse, eu procuro manter até onde a gente consegue fazer ali, né? Quando a gente ainda não tem um procedimento tecnológico desenvolvido, alguma coisa, então foi algo fora da normalidade. Então, eu fui para lá. Mas, em regra, esquece. Eu não vou peticionar. Eu não vou, não é porque, esse ano você é soberba. Não, gente, é porque eu não gosto. Quando eu fiz o direito, quando eu comecei, assim, eu já vi que não era para mim o peticionar. Porque, essa parte operacional não é minha pegada. A minha pegada é conversar com você, né? Você até falou aqui antes, assim, me ofendeu até, né? Meu coração... Nossa, meu coração até doeu. Eu estava conversando com o Marcelo aqui antes de começar. O Everton falou, não, esse negócio de falar bastante. Então, assim, essa é a minha pegada, é realmente trocar ideia, né? Às vezes acontece enquanto alguém está fechando algum contrato dentro do escritório, eu estou batendo papo com um cliente, a gente está falando alguma coisa. Por quê? Porque geralmente cada um tem uma característica. E sabe o que às vezes faz afundar qualquer empreendimento? É você querer colocar a peça onde ela não cabe. É você querer fazer uma pessoa fazer o que ela não está pronta para poder fazer. Aí você fala, nossa, essa pessoa não desenvolve, ela é ruim. Não, você que é ruim não enxergar que ela não pode estar ali. Você, porque tudo é culpa do gestor. Uhum. Se o cara não produz, a culpa é do gestor. Uhum. Porque ou ele modifica, ou entende que a pessoa não pode estar ali, ou ele, infelizmente, tem que fazer a demissão. Sim, exatamente. Né? Tem gente que reclama o dia inteiro do seu funcionário, do seu colaborador, mas não vê que o cara não é para aquilo. Às vezes ele podia estar muito aproveitado em uma outra parte dentro do seu escritório e não está sendo aproveitado. Então, hoje, por exemplo, se eu precisar contratar mais uma pessoa do comercial. Olha, eu quero que alguém faça uma avaliação do Joel, porque eu quero uma pessoa que tenha a característica do Joel para isso. Olha, eu quero contratar alguém que faça a questão das notas fiscais, dos contratos, essa parte chata. Então, tem que ter alguém que tenha a característica do Vitor. Por quê? Porque a gente tem que fazer esse emparelhamento. Ou seja, quem que está bom naquilo lá e buscar pessoas que tenham aquele mesmo perfil para aquele mesmo ponto, né? Aquela mesma função. Entendi. Encontrar as suas, não digo nem deficiência, mas você não gosta de fazer tanto aquela função, achar pessoas que consigam fazer por você. Né? E foi isso que me fez ir mais adiante, sabe, Marcelo? Porque lá no comecinho, quando eu comecei a fazer as primeiras petições para o judiciário, porque defesa administrativa eu sempre fiz de monte e sempre gostei. Quando começava a fazer as primeiras defesas ali para o judiciário, eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, agora eu tenho que contestar. Não, esse aqui, eu tenho que impugnar. Aí eu ficava vendo o que o órgão falava, a vontade que tinha era de, não acredito que ele está falando isso, o órgão está falando isso, assim, aquilo, eu falei, não é para mim. O que eu fiz, então? Como eu dava aula para cursinho, para concurso público, eu me afastei da advocacia por um tempo, só para fazer isso. Continuava com a parte administrativa, mas não judicial. Só para dar aula para concurso. Falava, não, a advocacia não é para mim. Por quê? Porque eu não quero ir lá no fórum. Uhum. Aí, quando eu comecei a estudar mais, eu falei, mas gente, quem disse que eu preciso ir lá no fórum? Ou seja, se eu tiver uma equipe, ou seja, bem treinada, e as pessoas façam isso, então a pessoa pode ir ao fórum. Hoje, algumas audiências criminais, essas coisas, sou eu quem faço.
porque eu ainda não deleguei isso para outra pessoa, porque eu acredito que eu que devo estar ali naquele momento, tá? Mas outros tipos de audiência, outras pessoas já fazem, né? Que são coisas mais, não mais simples, mas menos complexas, vamos dizer. Então, a gente tem que realmente reconhecer as nossas habilidades. A gente não pode tentar se encaixar onde a gente não cabe. Legal. Agora eu vou fazer a pergunta de milhões. Todo empreendedor fica rico? Olha, é difícil falar pelos outros, né? Mas vamos dizer que todo empreendedor consegue ter, sim, uma vida muito confortável, desde que ele foque naquilo que ele tem que fazer. Ou seja, é o que eu estou falando, é a execução. É todo dia você levantar e entender que você pode fazer além. E outra, uma coisa que eu sempre disse em todos os cursos, mentorias que eu dou e tudo mais. A gente não pode se comparar apenas ao outro, você tem que comparar a você. Se você está conseguindo já elevar o seu nível a cada mês, a cada semestre, a cada ano, está vendo que você realmente está tendo ali uma prosperidade, você está realmente tendo um diferencial. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, vê a vida de outras e falam, nossa, eu não sou nada. Olha aquele cara, onde que ele está, como que ele está, eu não vou chegar lá nunca. E a gente sabe que hoje o mundo da internet é um mundo muito fictício. Às vezes as pessoas apresentam coisas que elas não são. E, consequentemente, elas mostram, às vezes, um patamar que desmotiva em vez de motivar a outra pessoa. Isso acontece muito também. Então, o empreendedor, quando ele realmente busca ali, cada dia, ser diferente do que ele mesmo foi ontem e viu que esses números começaram a aumentar, mas com aquilo que eu falei, não só os números aumentando, né? Ou seja, tendo toda uma estrutura por detrás desses números, realmente ele pode, né? Ele pode ter uma diferençazinha bem significativa aí do mercado e ter uma vida confortável, sim. Né? Porque eu não vou falar rico porque eu não sei, porque a ideia de riqueza ela é muito subjetiva, sim, com né? É verdade. Ela é muito subjetiva, mas dá para poder já dá pra viver, né? Não tem, dá para fazer umas viagenzinhas já assim. Você é satisfeita hoje? Não posso reclamar, Everton, em absoluto. Não mudo de segmento de forma nenhuma. Eu posso futuramente, que é minha intenção, talvez agregar outros segmentos com outros profissionais, com outros núcleos dentro do meu escritório. Mas o meu núcleo ali é ainda comandado por mim, ou seja, da forma que eu venho fazendo. Não pretendo, por exemplo, migrar. Não, vou sair do direito de trânsito, agora eu vou lá para o direito trabalhista, previdenciário. Não. Ou seja, hoje eu tenho tudo que eu tenho, devo a isso que eu fiz, essa história que eu construí, ao caminho que cada vez mais eu venho fazendo de forma responsável. Então, assim, não posso dizer que para mim é ruim, entendeu? Eu estaria sendo, assim, uma pessoa muito ingrata se eu falasse que o direito de trânsito, de transporte, o que eu fiz e faço hoje, não me deu um certo conforto. Seria muito ingrata. Legal. Então é isso, né, Everton? É isso. Eliciane, muito obrigado. Foi um bate-papo riquíssimo. Transitamos sobre direito, viemos sobre trânsito, entendemos. Creio que você que também nos acompanha até aqui, muito obrigado. E tenha aí entendido, né, esclarecido algumas dúvidas. Principalmente como é trânsito, né, Marcelo? Sim, é um assunto bem interessante. E que eu acho que ainda falta muito... ser explorado. As pessoas terem mais conhecimento, né? Entendeu? Essas informações têm que chegar a mais pessoas. A gente trabalha com transporte, a gente sabe que são dúvidas recorrentes, né? Não só do quem trabalha no transporte, mas do cidadão comum aí. Na verdade, todos os condutores, eles têm muitos direitos que às vezes eles deixam realmente passar. Só por não ter o conhecimento. E também a gente não tem tantos programas de educação para o trânsito como deveria ter, como a lei prevê que tenha, né? Mas o que a gente faz, a gente vai podendo fazer. A gente, por exemplo, via Instagram, a gente passa o tempo todo informação, a gente tenta manter as pessoas informadas sobre as modificações que tiveram. Para alguns caminhoneiros, a gente, que são clientes, teve alguma alteração, a gente manda para eles também, que eles pedem para mandar, olha, manda alguma informação em relação a isso. Quando teve aquela mudança da questão do toxicológico, foi uma baderna nesse país todo, o pessoal levando infração de trânsito que não tinha feito, porque não estava não sei quanto tempo sem fazer. Aí teve toda uma tabela para poder eles refazerem aí a questão do exame. Então, assim, muitos ficaram
sem o entendimento, porque às vezes cada um falava de uma forma, e então, assim, muitos vieram, Aliciane, como que tá? Ou seja, o meu tá vencido, né? Porque a gente tem ali uma carteira grande, né, em relação ao caminhoneiro. E, como eu disse, todo um carinho especial que eu tenho pelo caminhoneiro, né? Ou seja, faz muita lembrança em relação ao meu pai. É muito legal ter pessoas como a Aliciane, que também já participou do programa Transportador, com entrevistas lá Sim, até para você, né, Everton? A gente espera contar mais vezes com a participação para esclarecer esse grupo que é tão importante para o país. É verdade. Aliciane, eu vou deixar esse espaço aqui para você fazer as suas considerações finais, agradecer aí. Fica à vontade. Gente, eu quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Poder contribuir com a questão do trânsito eu faço assim, de forma muito leve, de forma muito gratificante também, porque eu sei que falta muita informação. As pessoas às vezes não têm os seus direitos reconhecidos por falta realmente de informação. E toda vez, lógico, que vocês precisarem a gente falar sobre esse assunto, discutir sobre a questão de trânsito e transporte, que é, né, um tema muito recorrente, onde no Brasil assim, mata muita gente no trânsito também, ou seja, tem várias situações, as pessoas às vezes coisas básicas as pessoas não têm conhecimento. Então, toda vez que eu precisar, eu estou muito grata por essa oportunidade de poder estar com vocês, sem sombra de dúvida, é só chamar. Desde que não haja ofensa quanto ao tanto que eu falo, vocês podem me chamar. Viu, Everton? Mais um puxão de orelha. Mais um puxão de orelha. Obrigado. Olha, mas eu agradeço a Aliciane por ter vindo e agradeço vocês que estão aí nos assistindo até agora, aguentando eu, Everton, né, também. Mas assim, foi muito enriquecedor tudo que a gente escutou aqui e a gente com certeza vão ter mais bate-papos com a Aliciane aqui no nosso Zoom Talk. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar esse conteúdo para que ele alcance mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e se inscrevam no canal. É isso aí, até mais, até o próximo Zoom Talk. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.